Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, Instagram. Luli, o Instagram faz 10 anos, inclusive foi esse dia 6 aí, agora 6 de outubro, o Instagram completou aí os seus 10 anos de vida, a sua década. Muita coisa mudou? Muita coisa mudou, sim, como muita coisa sempre muda em qualquer produto digital e em qualquer rede social. Mas uma coisa muito triste mudou. O Instagram, no começo, ele era uma ideia muito boa. Ele era um ambiente criativo para pessoas que não tinham nem treinamento, nem paciência de mexer em um programa de manipulação de imagens. A gente fala que o Photoshop é muito popular, mas o Photoshop é um programa muito difícil de usar. Para usar bem, para poder retocar bem o Photoshop, você precisa tanto de uma habilidade física, manual mesmo, quanto um conhecimento técnico que não são para qualquer um. E do mesmo jeito que muita gente não tem vontade de aprender Excel, muita gente não tinha vontade de aprender Photoshop. E o Instagram chega para isso. Então, de repente, é muito fácil tirar uma foto, é muito fácil colorir, alterar uma foto, e ele se apropria, inclusive, de algumas ideias, de alguns outros produtos que vieram antes dele, à medida em que a câmera do smartphone foi se tornando melhor, só que nenhum deles ainda era uma rede social. Então, o Instagram mistura a ideia da capacidade criativa com a rede social. Eu tenho como, por exemplo, a minha sobrinha, que na época tinha 12 anos e tirava fotografias absolutamente incríveis. Incríveis porque, primeiro, tinha um ponto de vista de quem tem 1,20 m e vê coisas completamente diferentes. Então, esse era o ambiente. Daí, mais ou menos na época que o Facebook comprou, o Instagram começou a se tornar um jogo. E daí todo mundo começou a querer saber o número de seguidores e o número de curtidas, o número de compartilhamentos. E com isso, o que aconteceu? O Instagram perdeu a natureza artística. A gente fala disso quando um artista se torna comercial para ganhar audiência, ele perde aquela independência artística e ele começa a buscar popularidade. Então você tira uma foto diferente, ninguém curte, ninguém compartilha, você acaba sendo estimulado a tirar fotos cada vez mais iguais. Então, quer dizer, ele mudou bastante, mas mesmo assim ele ainda é responsável por muitas inovações, como por exemplo o Stories. A ideia do vídeo vertical é uma ideia muito ruim, as pessoas não cabem no espaço vertical, mas é uma ideia que poderia ter sido tida pelo YouTube, e quem teve foi o Instagram. É verdade, stories poderiam ser feitas no YouTube? Pois é, o YouTube é meio lerdo para esse tipo de mudança, Várias coisas poderiam ter acontecido ali. E o Instagram, nesse ponto, está ficando cada vez mais popular. Muita gente está usando o Instagram como seu canal de comunicação. Os canais do YouTube, que durante muito tempo reinaram soberanos, já não são mais grande coisa. E muita gente começa a especular que o Instagram pode ser o futuro do Facebook. Como assim, futuro do Facebook? Sim, Facebook, WhatsApp e Instagram são da mesma empresa. Então, para o Zuckerberg matar o Facebook, ele na verdade não é que o Instagram engoliu o Facebook. Basicamente, você está tirando dinheiro de um bolso e colocando no outro. Você elimina uma ideia de um produto e deixa o outro produto maior. Agora, o Instagram, o problema é que ele tem a mesma dinâmica do Facebook, aquela dinâmica de entretenimento que quer manter você dentro o tempo todo. E isso reforça seus vícios, reforça seus preconceitos, reforça sua visão de mundo e faz com que um produto que poderia ser muito criativo passe a ser um produto muito triste. Tanto que você vê a quantidade de gente que tem problemas de depressão porque olha no Instagram, vê a vida no Instagram e na vida do Instagram a grama do vizinho é sempre muito mais verde. Luli, e como melhorar o Instagram? Esconder os likes não ajudou. Pois é, mesmo que se esconda os likes, Ok, numa tentativa, eu acho que uma tentativa meio desesperada, depois de tomar tanta pancada, eles esconderam os likes, Não ajuda tanto, Porque a atmosfera de competição e o modelo de negócio já estão baseados nisso, O Instagram, ele é um Facebook mais bonitinho, mais perfumado, mas ele é um Facebook. Então, infelizmente, esse tipo de modelo vai continuar assim por muito tempo. Por quê? Porque se você mudar o modelo, como é que você vai sustentar todos os negócios que foram construídos em volta dele? Provavelmente o que vai acontecer é que
Instagram, do mesmo jeito que o YouTube, estão virando aquela coisa como uma televisão de massa, sabe? Aquela TV aberta que todo mundo vê e que não tem muita novidade ali. E provavelmente começam a surgir novos aplicativos, novas ideias, novas linguagens que começam a explorar o que a rede realmente tem de muito rico, que é a criatividade humana. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Hoje a senhora traz um outro livro polêmico? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Cláudia, hoje eu gostaria de abrir a nossa coluna agradecendo aos ouvintes que se manifestaram de forma muito positiva e carinhosa em relação ao programa da semana passada, Os Evangelhos para o Mundo Laico. Eu fiquei particularmente emocionada, pois reconheci nestes gestos a dificuldade que essas pessoas encontram nos dias de hoje de abordar questões religiosas de um ponto de vista intelectual ou mesmo racional, para recorrer a um termo comum no século XVIII, no século das luzes. E o livro de hoje não é menos polêmico. Refiro-me à Contra Amazon, de Jorge Carrión. O texto foi traduzido por Reginaldo Pujol Filho e Tadeu Breda. Trata-se de uma edição muito bem cuidada, com design impactante, publicada pela editora Elefante. Poderia dizer que todo o livro é um manifesto, desde o design, como já apontei, passando pelos paratextos, que são muitos e demarcam a atualidade e o caráter emergencial do debate, até o próprio texto-provocação de Carrión. Ele, aliás, é um autor muito ousado, um globetrotter que fez das livrarias, tema de seu livro inaugural aqui no Brasil, o assunto, o objeto e o lugar de visitação a ser lembrado, narrado e discutido. Mas as livrarias têm futuro? No Brasil, nós assistimos à crise e talvez falência de duas grandes redes. Isso sem contar a crise do mercado nesses tempos de pandemia. Será que é hora de se contrapor à Amazon em defesa das livrarias físicas? It's now or never, Cláudia. Caros ouvintes, sim, o mercado editorial está em crise e, é claro, as livrarias estão periclitando nesses tempos de pandemia. É por isso que a iniciativa da editora Elefante se apresenta como um símbolo de resistência ou, para citar o subtítulo do livro, uma resistência em nome da humanidade do livro. Para Carrión, há 7 razões para se voltar contra a Amazon. Vejamos, e eu cito o autor. 1. Porque não quero ser cúmplice da expropriação simbólica. 2. Porque somos todos ciborgues, mas não robôs. 3. Porque repudio a hipocrisia. 4. Porque não quero ser cúmplice do neo-império. 5. Porque não quero que me espiem enquanto leio. 6. Porque defendo a lentidão acelerada, a relativa proximidade. E 7. Porque não sou ingênuo. Não vou explicar cada uma dessas sentenças, mas parece evidente que o que se discute não é o comércio virtual de livros, mas o que o império Amazon, cujos livros talvez sejam apenas um pretexto, uma etiqueta ou um requinte de uma empresa que está muito longe de comportar o humanismo simbólico de que são portadores os livros. Esse manifesto ganha peso na edição quando a ele se somam outras vozes apresentadas sob a forma de apêndices. Ali são escritores, poetas, livreiros, curadores, editores, enfim, uma galera enorme dedicada a relatar, a partir de suas experiências, a humanidade dos livros. E eu fico por aqui.
A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Muitas pessoas ainda não compreendem direito a importância das ciências básicas, porque devem estudá-las. Mas hoje sabe-se que o esporte, por exemplo, pode contribuir para a ciência matemática. Professor Santiago, explica para a gente qual a relação entre a matemática e o esporte. Para abordar disso, como foi perguntado, eu vou recordar de uma entrevista do programa Esporte e Ciência da Unicamp, de fevereiro de 2017. Eu sou muito suspeito em falar desse programa e dessa entrevista, porque ela é encabeçada, o que conduz a entrevista é o meu orientador de graduação, mestrado e doutorado, o professor Dr. Sérgio Augusto Cunha, lá da Unicamp, e ele entrevista o professor Paulo Rufino, que é o atual diretor do IMEC, o Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, lá da Unicamp. Nessa entrevista é muito interessante, alguns pontos eu quero destacar na entrevista. Entre eles é a fala do professor Paulo Rufino, mostrando que tem tudo a ver, até mesmo o esporte para a matemática, mostrando que no passado existiam muitos problemas que eram oriundos da física, depois da economia, depois da biologia, até de onde surge a estatística, para a matemática. Eram problemas que podiam ser resolvidos e geravam situações para o estudo da matemática, para a matemática contribuir para responder problemas. E nos últimos séculos que a gente vive, o esporte ele tem se mostrado como um grande fenômeno para matemática se utilizar para fazer as investigações, para gerar ciência na matemática. Então, às vezes muitas pessoas confundem, acham que só a matemática contribui para o esporte, tem muito da matemática no esporte, como o professor Paulo Rufino mostra, mas também o esporte gera problemas interessantíssimos para a matemática. Então vale a pena assistir essa entrevista de novo, ela está disponível no YouTube. É uma grande lição aí de como o esporte pode trazer bons problemas para a matemática investigar. Quais lições ficam para a gente dessa entrevista? A grande lição que fica dessa entrevista, e principalmente na fala, que eu uso até hoje do professor Paulo Rufino, que eu sou suspeito de falar dessas pessoas, como eu disse, porque além de ter sido meu orientador, o professor Paulo Rufino foi membro da banca minha de livre docência aqui na USP. Ele coloca uma frase que é muito interessante, que é: se a pessoa entendeu, ela gosta. Então, muitas pessoas não gostam da matemática porque às vezes não entenderam o que foi feito ou não entendem a matemática. E ele mostra muito brilhante que se você entendeu, é impossível você não gostar. Então, talvez as pessoas que estão na área da ciência do esporte tenham um certo preconceito, e esse preconceito também existe para os dois lados, de não gostar da matemática, mas ela é extremamente necessária e desde que seja bem conduzido e você entenda esse processo, isso fica muito importante para que você consiga fazer coisas e investigar os fenômenos do esporte de forma muito apropriada. Então, uma das reflexões também interessante nessa discussão é a comparação na escola, que a matemática a gente sabe que ela é essencial, ela é importante, mas ela é odiada por muitos alunos, enquanto o esporte, a aula de educação física, ela é amada por muitos alunos, mas não leva tanta importância quanto a matemática enquanto ciência. Infelizmente, nas escolas e até mesmo nos nossos cursos de graduação em educação física, essas disciplinas básicas que têm cunhos também mais voltados para a física e para a matemática estão ficando cada vez mais enxutas e ficando cada vez menos aproveitadas nos cursos, o que gera uma grande deficiência no atleta ou até mesmo no profissional que vai trabalhar com esporte, que muitas vezes, como ele coloca, não sabe o que é uma taxa de variação de posição, que é uma velocidade, que simplesmente sabe que existe isso porque olha lá no velocímetro do carro. Então a grande lição que fica para hoje é: devemos sim voltar os cursos como eram antes, que é um grande prejuízo ainda, um grande déficit nessas áreas básicas, e a matemática está aí para mostrar a importância de tudo isso para contribuir com a ciência.
Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. Professora, a candidata democrata à vice-presidência Kamala Harris trouxe questões relevantes, mas o que viralizou foi a mosca no cabelo do republicano Mike Pence. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Vitória dos democratas nesta semana. Nenhum debate mais substancioso entre os candidatos à vice-presidência norte-americana, o atual vice de Trump, Mike Pence, e a senadora Kamala Harris. Bastou só um pouquinho de civilidade para que Harris trouxesse para a discussão temas relevantes, como a guerra comercial com a China, questões climáticas, violência policial e nomeações para a Suprema Corte. Mas a ênfase mesmo foi naquela que é a maior preocupação do mundo, a pandemia da Covid. Harris foi firme e direto ao ponto desde o comecinho, atacando o desastre que tem sido a política da atual administração. Eis os fatos, ela disse. O maior fracasso histórico na história de nosso país. 210 mil mortos, 7 milhões infectados, 1 em cada 5 negócios fechado e 30 milhões de desempregados. Harris usou sua experiência como procuradora-geral da Califórnia para habilmente reintroduzir e retomar o tema, tornando-o a coluna vertebral do debate e, assim, colocando Mike Pence na defensiva. Simplesmente porque não há como defender o indefensável. E a postura valente de Trump sem máscara, ao voltar à Casa Branca, mas mal conseguindo esconder a sua dificuldade em respirar, e com os boletins médicos contraditórios, o próprio Trump forneceu uma inestimável ajuda à candidata democrata. Ela mostrou-se confiante, cortês, segura e, mais importante em qualquer discurso, olhou diretamente para a câmera ou os espectadores. Um recurso que denota proximidade e vínculo, identificando orador e plateia, todos gente como a gente. Pence, que já tinha contra si o fato de comandar a fracassada força-tarefa para o coronavírus, manteve-se esquivo, evitou responder muitas perguntas e deu explicações desconjuntadas para outras, como a feita pela moderadora do debate sobre por que os Estados Unidos tinham a maior taxa de mortalidade por Covid do mundo. Ele limitou-se a responder que o combate à Covid tem sido a maior mobilização nacional desde a Segunda Guerra Mundial. Enigmático. Por 90 minutos, até nos pareceu que havíamos voltado à boa e velha política. Mas a cena que viralizou nas redes não foi nenhuma dessas questões, mas a de uma mosca pousada no cabelo branco de Mike Pence. Lamentavelmente, o novo espaço público é assim. Adora irrelevâncias. E serão estes membros da comunidade digital, estes cidadãos de um espaço público sem noção de interesse comum ou bem coletivo, que vão decidir o futuro da maior potência militar do mundo, via redes, as tais redes.
Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direito. Estamos pensativos com a morte do artista plástico, chargista argentino Joaquim Salvador Lavado. O nosso Quino de gerações que nas décadas 60, 70, 80, tempos graves para os latinos, face aos cerceamentos impostos por governos autoritários, nossa geração lia, curtia a personagem Mafalda, presente do talento do Quino para todo o mundo. A personagem destaca-se por ser uma criança informada, livre, com senso crítico, inconformada. Mafalda sempre reivindicava, nunca permanecia calada, perguntava tudo, aliava uma ingenuidade infantil, mas uma ânsia de saber e de pertencer. Acho que todas as crianças são assim, desde que educadas com respeito e liberdade. Professor, o que a personagem Mafalda representa? Mafalda, a personagem representa muito para todos. Seria aquele filho, aquela filha que todos nós gostaríamos de ter, mas é bom lembrar que para termos uma Mafalda é preciso educar, respeitar, informar. Informar crianças mesmo diante de realidades que são tristes, que são graves. Informar crianças para este mundo, para atuarem como futuros cidadãos e contribuírem politicamente para a convivência. Descanse, Quino. Muitas saudades. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.